Trigêmeas descobrem o pai em um túmulo e revelação chocante muda suas vidas para sempre. Na pequena cidade de Santa Clara, a loja de antiguidades da mãe das trigêmeas era um lugar cheio de segredos. Ana, Beatriz e Clara, com idades de 22 anos, sempre ajudaram na loja, mas nunca imaginaram que um dia sua vida mudaria para sempre. Era uma manhã de primavera e o cheiro do café recém-passado misturava-se com o aroma das antigas relíquias. As meninas estavam ocupadas arrumando as prateleiras quando o som de algo se quebrando chamou sua atenção. Elas correram para fora, onde um pedaço de madeira podre se desfez ao toque. Ana, a mais ousada, sugeriu que cavassem ali, sempre intrigadas por histórias de tesouros ou mistérios que poderiam estar escondidos. As três se uniram, rindo e empolgadas, mas a diversão logo se transformou em apreensão. A medida que el sol comenzaba a se pôr, a terra se reveló compacta y húmeda, y un objeto metálico brilló a luz del crepúsculo. Con las manos tremendo de expectativa y miedo, ellas desenterraron caja enferrujada. Al abrirla, un grito ecoó por la tarde silenciosa. Dentro estaba una especie de colar con un pingente que parecía antiguo y desgastado, y, hollando un poco más al fondo, lo que parecía ser osos humanos. O corazón de Beatriz disparó. Eso no puede ser. A verdad era innegable. Ellas encontraron un túmulo. O corpo envuelto en misterio era daquel que se acreditaba ter desaparecido, seu pai. Una onda de emociones invadió a las trigemias. Alegría, no. Tristeza, sin. Un mar de dor y confusión. Durante años, ausência. Do pai trouxe sombras sobre a infância delas. Mas agora, ele não só estava de volta, como pairavam sobre elas os segredos que arrastavam uma vida inteira. Elas sentaram-se atordoadas, enquanto a mente de cada uma trabalhava freneticamente. Por que o enterraram aqui? O que ele estava fazendo na cidade? Um turbilhão de perguntas sem respostas. Mas a revelação não foi apenas sobre a dor da perda. Havia algo mais. O corpo do pai estava ligado a um magnata local, Alberto Costa, um homem poderoso e temido. Clara lembrava-se de histórias sussurradas ao telefone, por trás de portas fechadas. Ele tinha conexões. O que ele realmente fez? Uma sombra passou pelo rosto dela. O medo de que Alberto quisesse proteger seus próprios interesses agora se apresentava como um novo antagonista. Elas perceberam que a história da família carregava uma carga pesada de segredos. Conforme exploravam a vida do pai, segredos emergiam. Através de escuta furtiva e investigação, descobriram que ele fazia parte de uma linhagem ancestral, ligada a um poder misterioso, que poderia mudar não apenas suas vidas, mas o destino da cidade. Embora o fardo da verdade fosse doloroso, havia um brilho de esperança. Poderiam elas usar esse legado a seu favor? Ou seriam engolidas pela escuridão dos segredos que encontraram? Os três corações batiam no mesmo ritmo. União ou desunião, verdade ou mentira. O peso do passado estava sobre elas, um peso que agora lutavam para carregar. Com a cidade observando e a pressão aumentando, as trigêmeas estavam diante de uma escolha audaciosa: confrontar seus medos e os segredos que se entrelaçavam com suas vidas, ou permitir que os estrondos do passado silenciassem seus futuros. Ei, antes de continuarmos com esta história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removió suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão no ar era palpável. As trigêmeas estavam sentadas ao redor da caixa. A sombra do passado, agora tão presente. O colar e os ossos eram só o começo de uma verdade que parecia gritar por elas. Nós precisamos investigar isso, disse Ana, quebrando o silêncio. Beatriz parecia congelada. E se não gostarmos do que encontrarmos? Perguntou, a voz trêmula. Clara, a mais sensata, tomou a dianteira. Precisamos saber. Se ele realmente foi enterrado aqui, isso pode mudar tudo, até nossa relação com a mamãe. O peso da frase caiu como uma pedra. As horas se passaram, enquanto discutiam. Elas podiam sentir os olhares curiosos da cidade. Suas vidas estavam novamente no centro das atenções. Numa mistura de medo e adrenalina, decidiram que a primeira ação deveria ser confrontar a mãe. Mas antes que pudessem fazer isso, uma figura conhecida entrou na loja. Alberto Costa, o magnata local. O coração das trigêmeas disparou. Ele era a raiz de muitos dos mistérios que envolviam suas vidas. Alberto estava lá, imponente, quase ameaçador. Ouvi rumores de que encontraram algo interessante, disse com um sorriso que não chegava aos olhos. As trigêmeas entreolharam-se. Um arrepio percorreu suas espinhas. O que você sabe sobre nosso pai? Clara perguntou, decidida. A expressão de Alberto mudou, mas ele rapidamente a disfarçou. Seu pai foi um homem admirável, mas também complicado. Todos temos segredos. Era como uma faca cravando suas almas. A verdade estava lá, prestes a se revelar. O que você está escondendo, Alberto? Ana insistiu, o tom desafiador em sua voz. Ele respirou fundo, hesitando. Do fundo da loja, um som metálico ecoou. A porta da frente se abriu e um jovem entrou, ofegante e visivelmente apavorado. Doutor Costa, precisamos falar sobre o que aconteceu. Foi como se o tempo tivesse parado. O olhar de Alberto se agravou. Não agora! Rosnou, mas o garoto não parecia disposto a recuar. É sobre seu pai. Ele não foi quem você pensa que foi. Uma tensão insuportável pairava sobre a loja. As trigêmeas estavam em choque. A revelação do garoto parecia prestes a derrubar os últimos pilares da confiança. O que quer dizer? Clara perguntou, a voz mal conseguindo sair. O jovem, com lágrimas nos olhos, continuou. Ele estava envolvido em algo muito maior do que todos nós. Ele não desapareceu. Ele foi silenciado. E agora eles estão vindo atrás de você. As três sentiram a realidade desmoronar. O garoto avançou, nervoso. Vocês precisam saber a verdade. O que ele descobriu sobre Alberto pode afetar não só vocês, mas toda Santa Clara. Uma revelação chocante, um baque absoluto. O jogo mudou completamente. Alberto, agora um monstro em seu imaginário, parecia prestes a se revelar em toda a sua malignidade. Uma maré de pânico subiu entre as trigêmeas. Quem elas poderiam confiar? O medo de perder não apenas a verdade, mas o futuro delas piorou ao sentirem o pressionar do passado. A loja estava cheia, mas os rostos dos clientes se tornaram borrões. Enquanto a realidade se transformava em um labirinto de segredos e desconfiança, a vida que conheciam estava desaparecendo diante de seus olhos,
E a única certeza que parecia restar era de que, a partir daquele momento, nada seria como antes. E então, enquanto o garoto gesticulava freneticamente para explicar o que sabia, uma pergunta pairou entre as trigêmeas. O que mais havia escondido atrás dos sorrisos e... Charme de Alberto. O silêncio pairou novamente, denso e opressor, enquanto esperavam a resposta que poderia mudar todos os seus destinos. O jovem estava prestes a soltar mais uma frase, mas o ambiente carregado de tensão foi quebrado por um estrondo. A porta da loja se abriu com um impacto. Um grupo de homens armados, com rostos ocultos, invadiu o espaço. O vento que entrou parecia gélido, como se el propio ar tibiese se congelado. Un susto colectivo ecoó pelo lugar. Os clientes gritaron y corrieron en todas las direcciones. Alberto, que até então parecía descontrolado, agora tinha el olhar frío, calculado. Vocês no deberían estar aquí. Él disparó, mas su voz no sonó como una orden, y sin como un aviso. O jovem, ensandecido de miedo, avançou, mas antes que pudiese fazer mais alguma coisa, um dos homens pegou seu braço e o empurrou para o canto, sem cerimônia. O caos estava tomando conta. Clara, Beatriz e Ana agarraram-se uma à outra, completamente paralisadas. O que estava acontecendo? O que eles queriam? Alberto parecia ter recuado. Ele estava agora encostado na parede, observando a cena como se estivesse se preparando para um jogo de xadrez. Silêncio! Gritou um dos invasores, sua voz ressoando com uma autoridade impiedosa. Estamos aqui por causa do que ele sabe. O olhar naquele homem tinha uma intenção que gelava a espinha. O garoto, ainda preso na parede, conseguiu gritar. Ele sabe sobre o seu pai. Foi como se uma bomba tivesse estourado. O silêncio no ar se tornou quase palpável, as palavras do jovem ecoando e reverberando entre as paredes da loja. Cada uma das irmãs sentiu um frio na barriga. O que ele sabe? Clara murmurou, os olhos arregalados. Os olhares todas se voltaram para Alberto, e ele pareceu perder a compostura por um instante. Um dos homens se virou para Alberto, exigindo atenção. Está na hora de você assumir. Sabemos que ele não desapareceu por acaso. O que mais você esconde? Havia um tom ameaçador na voz dele, e instantaneamente qualquer vestígio de segurança que tinha permanecido na loja desapareceu. Alberto então permaneceu em silêncio, mas as fissuras começaram a aparecer em sua fachada de poder. Vocês não entendem. A verdade é mais complexa do que acreditam. A frase dele ficou no ar como um eco nervoso, enquanto a tensão aumentava. Então, uma reviravolta inesperada. Uma das irmãs, Beatriz, que sempre foi mais tímida, tomou coragem ao sentir o peso da situação. Ela se aproximou do jovem desesperado e gritou: Se o que você diz é verdade, diga a ele o que você sabe sobre nosso pai. Diga, não temos tempo. A expressão do rosto dela era de determinação e desespero ao mesmo tempo. O jovem, sem hesitar agora, olhou profundamente nos olhos de Alberto e respondeu: Seu pai não foi um herói ou uma vítima. Ele era parte de um esquema muito maior. Ele tinha informações sobre negócios ilegais, corrupção, e ele estava prestes a denunciar tudo. As palavras caíram como uma bomba, um silêncio aterrador se espalhando pela loja. A verdade que tanto temiam estava prestes a emergir. Clara sentiu a mão de Ana apertar a dela, um sinal silencioso de que todas elas estavam em perigo. Tudo o que conheciam estava se desfazendo. Alberto, agora com a máscara de controle quase perdida, olhou furioso para o jovem.
Você não sabe do que está falando. A agressividade de sua voz reverberava cheia de pavor. As irmãs, no entanto, sentiam que a cada segundo que passava, a trama se tornava mais complexa. E como se tudo tivesse sido orquestrado, de repente, a luz da loja piscou e antes que pudessem processar, a porta se fechou com um estrondo que ressoou no fundo da alma de cada um ali presente. O desespero estava em alta. O que viria depois? As reflexões da vida e da morte pareciam pesadas nas cabeças das trigêmeas, enquanto o jovem se contorcia, cada vez mais preso entre os segredos não ditos e a brutalidade que o cercava. Nesse momento, ficaram todos parados, os olhares entre eles trocados como se fossem faíscas em um barril de pólvora prestes a explodir. A única certeza era de que a vida delas nunca mais seria a mesma. E a escolha do que fazer a seguir, agora, era um dilema mortal. A tensão estava insuportável. As trigêmeas estavam paradas, os olhares cruzados como se a pergunta pairasse no ar. O que fazer agora? O jovem continuava a gesticular, mas um silêncio opressor tomou conta da loja. A porta se fechou com força e a pressão se intensificou. Alberto parecia perder a calma. Sua postura altiva agora um pouco abalada. Nós precisamos sair daqui, murmurou Ana. Sua voz baita, mas firme. As mãos dela tremiam. Mas mal tinha terminado de falar quando um barulho estrondoso ecoou de fundo da loja. Era como se um carro tivesse colidido contra a parede. Os invasores pararam, confusos, as expressões se transformando em puro horror. Nesse instante, uma mulher apareceu na entrada, com um olhar frenético. Era a mãe das trigêmeas. O que está acontecendo? Gritou, enquanto os olhares de todos se voltavam para ela. Clara apenas conseguiu sussurrar: Mãe, corra! Mas antes que alguém pudesse agir, a mulher disparou em direção ao grupo, desafiadora. Eu não vou deixar que vocês machuquem minhas filhas. Ela gritou para os homens armados, o desespero nas palavras. Este era um momento que ninguém esperava. As trigêmeas sentiram um aperto no peito. Como ela sabia que algo estava errado? E o que a mãe estava fazendo ali? Um dos homens, de cara dura, riu de forma sarcástica. Senhora Oliveira, você deveria saber melhor do que se meter nisso. O tom dele estava carregado de desprezo. José, o jovem no canto, olhava para a mãe com horror, como se percebesse algo que as trigêmeas ainda não tinham percebido. Você não entende. Eles não podem saber. A mãe exclamou, olhando diretamente para Alberto, como se estivesse desafiando. Ele, por sua vez, parecia ter perdido a compostura por completo. Um fio de frustração coloria suas palavras. Silêncio. Você está arruinando tudo. Nesse momento, Clara, normalmente tão cautelosa, decidiu agir. Mãe, o que você sabe que nós não sabemos? A pergunta pairou no ar, cortante como vidro. As três irmãs buscavam respostas, mas o mais impactante ainda estava por vir. A mãe hesitou, seus olhos cheios de pânico. Eu não podia contar. Sempre foi assim. Vocês não podem saber os segredos da família. E, antes que pudesse terminar, um dos homens armados avançou em sua direção, segurando-a pelo braço. O ato desencadeou um grito no peito das trigêmeas, como uma onda de desespero. Os segredos? Que segredos? Beatriz gritou, uma tempestade de raiva e dor a consumindo. O homem a ignorou, olhando para Alberto. Ela sabe mais do que você imagina. Precisamos levar a verdade para a luz. E assim, sob a pressão da situação, a máscara caiu. A mãe das trigêmeas revelou, com palavras pesadas, que ela havia feito um pacto, um acordo sombrio com Alberto, que a ligava a uma rede secreta de corrupção e poder.
O grupo que invadiu a loja não era apenas qualquer grupo. Eram agentes de uma facção rival que buscava vingança. O choque em cada rosto era palpável. Clara se sentiu desmoronando. A verdade a atordoando. Isso mudava tudo. O que mais estava escondido? A confiança em sua mãe agora pareciam cacos espalhados pelo chão. Vocês têm que sair, agora! A mulher implorou, os olhos buscando os de suas filhas, buscando perdão. Mas a sala já estava tensa demais. O jovem, encarcerado e ansioso, gritou. Vocês não têm ideia de como isso está prestes a se desenrolar. As trigêmeas estavam paradas, a mente girando. As informações que descobriram sobre o pai e as ações da mãe estavam se entrelaçando em um emaranhado de traições. E Alberto, embora um vilão no que parecia ser um plano maior, agora aparecia como uma peça de um quebra-cabeça que ainda não entendiam. Dois mundos colidiam, revelações surgindo em um ritmo frenético, enquanto o que restava de suas vidas se desvanecia diante de um jogo mais sombrio do que jamais poderiam imaginar. E a única coisa que pairava no ar era a pergunta que fazia seus corações pararem. Até onde estavam dispostas de ir para descobrir a verdade? E o que aconteceria se fizessem isso? A tensão estava insuportável. As trigêmeas estavam paradas, os olhares cruzados como se a pergunta pairasse no ar. O que fazer agora? O jovem continuava a gesticular, mas um silêncio opressor tomou conta da loja. A porta se fechou com força e a pressão se intensificou. Alberto parecia perder a calma, sua postura altiva agora um pouco abalada. Nós precisamos sair daqui, murmurou Ana. Sua voz baixa, mas firme. As mãos dela tremiam. Mas mal tinha terminado de falar, quando um barulho estrondoso ecoou do fundo da loja. Era como se um carro tivesse colidido contra a parede. Os invasores pararam, confusos, das expressões se transformando em puro horror. Nesse instante, uma mulher apareceu na entrada, com um olhar frenético. Era a mãe das trigêmeas. O que está acontecendo? Gritou, enquanto os olhares de todos se voltavam para ela. Clara apenas conseguiu sussurrar. Mãe, corra. Mas antes que alguém pudesse agir, a mulher disparou em direção ao grupo. Desafiadora. Eu não vou deixar que vocês machuquem minhas filhas. Ela gritou para os homens armados. O desespero nas palavras. Este era o momento que ninguém esperava. As trigêmeas sentiram um aperto no peito. Como ela sabia que algo estava errado? E o que a mãe estava fazendo ali? Um dos homens, de cara dura, riu de forma sarcástica. Senhora Oliveira, você deveria saber melhor do que se meter nisso. O tom dele estava carregado de desprezo. José, o jovem no canto, olhava para a mãe com horror, como se percebesse algo que as trigêmeas ainda não tinham percebido. Você não entende. Eles não podem saber, a mãe exclamou, olhando diretamente para Alberto, como se estivesse desafiando-o. Ele, por sua vez, parecia ter perdido a compostura por completo. Um fio de frustração coloria suas palavras. Silêncio, você está arruinando tudo. Nesse momento, Clara, normalmente tão cautelosa, decidiu agir. Mãe, o que você sabe que nós não sabemos? A pergunta pairou no ar, cortante como vidro. As três irmãs buscavam respostas, mas o mais impactante ainda estava por vir. A mãe hesitou, seus olhos cheios de pânico. Eu não podia contar. Sempre foi assim. Vocês não podem saber os segredos da família. E antes que pudesse terminar, um dos homens armados avançou em sua direção, segurando-a pelo braço. O ato desencadeou um grito no peito das trigêmeas,
tomó una onda de desespero. ¡Os segredos! ¿Qué segredos? Beatriz gritó, una tempestade de raiva y dor consumindo. O homem a ignorou, olhando para Alberto. Ela sabe mais do que você imagina. Precisamos levar a verdade para a luz. E assim, sob a pressão da situação, a máscara caiu. A mãe das trigêmeas revelou, com palavras pesadas, que ela havia feito um pacto, um acordo sombrio com Alberto, que a ligava a uma rede secreta de corrupção e poder. O grupo que invadiu a loja não era apenas qualquer grupo, eram agentes de uma facção rival que buscava vingança. O choque em cada rosto era palpável. Clara se sentiu desmoronando, a verdade a atordoando. Isso mudava tudo. O que mais estava escondido? A confiança em sua mãe agora parecia cacos espalhados pelo chão. Vocês têm que sair, agora, a mulher implorou. Os olhos buscando os de suas filhas, buscando perdão. Mas a sala já estava tensa demais. O jovem, encarcerado e ansioso, gritou. Vocês não têm ideia de como isso está prestes a se desenrolar. As trigêmeas estavam paradas, a mente girando. As informações que descobriram sobre o pai e as ações da mãe estavam se entrelaçando em um emaranhado de traições. E Alberto, embora um vilão, no que parecia ser um plano maior, agora parecia como uma peça de um quebra-cabeça que ainda não entendiam. Dois mundos colidiam, revelações surgindo em um ritmo frenético, enquanto o que restava de suas vidas se desvanecia diante de um jogo mais sombrio do que jamais poderiam imaginar. E a única coisa que pairava no ar era a pergunta que faziam seus corações pararem. Até onde estavam dispostas a ir para descobrir a verdade e o que aconteceria se fizessem isso? O ambiente estava carregado até o ponto de ruptura, quando, de repente, uma explosão estrondou do lado de fora. A parede da loja tremeu, e pedaços de gesso caíram como neve em um dia de inverno. O som da cidade se silenciou abruptamente, substituído por gritos e pânico. Todos se viraram para a porta, e o coração de cada um acelerou. Alberto, completamente atordoado, ficou em pé, paralisado, enquanto as trigêmeas se agarraram uma à outra, o medo reinando em seus olhos. É uma armadilha! Gritou o jovem, sua voz quente com a urgência do momento. Eles estão aqui para eliminar todos os envolvidos. Mas antes que alguém pudesse reagir, um segundo grupo invadiu a loja, armado e determinado. Carlos, um amigo de infância das trigêmeas, que sempre tinha sido apenas um cara do bairro, estava na linha de frente. Mas algo nele estava diferente. O olhar que ele lançava para as irmãs não era de surpresa. Era de um conhecimento profundo. Vocês precisam escolher um lado, ele gritou, seu tom carregado de sinistro. E rápido. As trigêmeas sentiram o mundo desmoronar ao redor delas. Aquele rosto, aquele amigo que conheciam tão bem, agora era um estranho, válido e ameaçador, indicando que tudo o que acreditavam sobre sua vida e seu círculo estava errado. Ao olharem para os dois grupos, perceberam que a linha entre o bem e o mal se tornara borrada. Quem eram os verdadeiros inimigos? E o que ainda estava oculto? As palavras de Carlos ecoavam em suas mentes, enquanto a sala se tornava um campo de batalha iminente. A única certeza era que, no meio daquele caótico desfecho, apenas uma coisa permanecia clara. A luta pela verdade custaria mais do que nunca poderiam imaginar. A tensão estava insuportável. As trigêmeas estavam paradas. Olhares cruzados, como se a pergunta pairasse no ar. O que fazer agora? O jovem continuava a gesticular, mas um silêncio opressor tomou conta da loja. A porta se fechou com força, e a pressão se intensificou. Alberto parecia perder a calma,
sua postura altiva agora um pouco abalada. Nós precisamos sair daqui, murmurou. Ana, sua voz baixa, mas firme. As mãos dela tremiam, mas mal tinha terminado de falar, quando um barulho estrondoso ecoou do fundo da loja. Era como se um carro tivesse colidido contra a parede. Os invasores pararam, confusos, as expressões se transformando em puro horror. Nesse instante, uma mulher apareceu na entrada, com um olhar frenético. Era a mãe das trigêmeas. "O que está acontecendo?" gritou, enquanto os olhares de todos se voltavam para ela. Clara apenas conseguiu sussurrar: "Mãe, corra!" Mas antes que alguém pudesse agir, a mulher disparou em direção ao grupo, desafiadora. "Eu não vou deixar que vocês machuquem minhas filhas!" Ela gritou, para os homens armados, o desespero nas palavras. Este era um momento que ninguém esperava. As trigêmeas sentiram um aperto no peito. Que algo estava errado. E o que a mãe estava fazendo ali? Um dos homens, de cara dura, riu de forma sarcástica. "Senhora Oliveira, você deveria saber melhor do que se meter nisso." O tom dele estava carregado de desprezo. José, o jovem no canto, olhava para a mãe com horror, como se percebesse algo que as trigêmeas ainda não tinham percebido. "Você não entende. Eles não podem saber", a mãe exclamou, olhando diretamente para Alberto, como se estivesse desafiando-o. Ele, por sua vez, parecia ter perdido a compostura por completo. Um fio de frustração coloria suas palavras. "Silêncio! Você está arruinando tudo." Nesse momento, Clara, normalmente tão cautelosa, decidiu agir. "Mãe, o que você sabe que nós não sabemos?" A pergunta pairou no ar, cortante como vidro. As três irmãs buscavam respostas, mas o mais impactante ainda estava por vir. A mãe hesitou, seus olhos cheios de pânico. Eu não podia contar. Sempre foi assim. Vocês não podem saber os segredos da família." E, antes que pudesse terminar, um dos homens armados avançou em sua direção, segurando-a pelo braço. O ato desencadeou um grito no peito das trigêmeas, como uma onda de desespero. "Os segredos? ¿Qué segredos?" Beatriz gritou. Uma tempestade de raiva e dor a consumindo. O homem a ignorou, olhando para Alberto. "Ela sabe mais do que você imagina. Precisamos levar a verdade para a luz." E assim, sob a pressão da situação, a máscara caiu. A mãe das trigêmeas revelou, com palavras pesadas, que ela havia feito um pacto, un acuerdo sombrío con Alberto, que a ligaba a una rede secreta de corrupção e poder. O grupo que invadiu a loja não era apenas qualquer grupo. Eram agentes de uma facção rival que buscava vingança. O choque em cada rosto era palpável. Clara se sentiu desmoronando, a verdade a atordoando. Isso mudava tudo. O que mais estava escondido? A confiança em sua mãe agora parecia cacos espalhados pelo chão. "Vocês têm que sair, agora!" a mulher implorou, os olhos buscando os de suas filhas, buscando perdão. Mas a sala já estava tensa demais. O jovem, encarcerado e ansioso, gritou: "Vocês não têm ideia de como isso está prestes a se desenrolar." As trigêmeas estavam paradas, a mente girando. As informações que descobriram sobre o pai e as ações da mãe estavam se entrelaçando em um emaranhado de traições. E Alberto, embora um vilão no que parecia ser um plano maior, agora parecia como uma peça de um quebra-cabeça que ainda não entendiam. Dois mundos colidiam,
revelações surgindo em um ritmo frenético, enquanto o que restava de suas vidas se desvanecia, diante de um jogo mais sombrio do que jamais poderiam imaginar. E a única coisa que pairava no ar era a pergunta que fazia seus corações pararem. Até onde estavam dispostas a ir para descobrir a verdade? E o que aconteceria se fizessem isso? O ambiente estava carregado até o ponto de ruptura, quando, de repente, uma explosão estrondou do lado de fora. A parede da loja tremeu, e pedaços de gesso caíram como neve em um dia de inverno. O som da cidade se silenciou abruptamente, substituído por gritos e pânico. Todos se viraram para a porta, e o coração de cada um acelerou. Alberto, completamente atordoado, ficou em pé, paralisado, enquanto as trigêmeas se agarraram uma à outra, o medo reinando em seus olhos. "É uma armadilha!" gritou o jovem, sua voz quente, com a urgência do momento. "Eles estão aqui para eliminar todos os envolvidos." Mas antes que alguém pudesse reagir, um segundo grupo invadiu a loja, armado e determinado. Carlos, um amigo de infância das trigêmeas, que sempre tinha sido apenas um cara do bairro, estava na linha de frente. Mas algo nele estava diferente. O olhar que ele lançava para as irmãs não era de surpresa, era de um conhecimento profundo. "Vocês precisam escolher um lado", ele gritou, seu tom carregado de sinistro e rápido. As trigêmeas sentiram o mundo desmoronar ao redor delas. Aquele rosto, aquele amigo que conheciam tão bem, agora era um estranho, válido e ameaçador, indicando que tudo o que acreditavam sobre sua vida e seu círculo estava errado. De repente, tudo se moveu em câmera lenta. A mãe das trigêmeas, com um olhar de desespero, lançou-se em direção a Carlos, gritando: "Não, você não pode fazer isso." Mas a expressão dele endureceu, a face transformando-se em algo frio e calculado. A cena desenrolava-se diante delas como um pesadelo, constrangedor e assombroso. E então explodiu. "Ele é o verdadeiro traidor." A voz de Carlos ecoou pela loja, cortante como uma faca. Os olhares se fixaram nele, as palavras cravadas em cada coração presente. Foi ele quem tramou toda essa confusão. Foi ele quem manipulará tudo nas sombras. Nunca confiaram em mim, sempre em Alberto. E agora estão todos prestes a pagar por isso. Uma onda de choque percorreu o ambiente. As trigêmeas mal conseguiram processar o que acabavam de ouvir. O seu colega, seu amigo, era a raiz de tudo aquilo? O alvo estava claramente no novo conflito. Carlos estava ligado a todo o transporte de segredos e traições que, afinal, nunca imaginaram ter se infiltrado na própria amizade. O pânico aumentou. A irmã que sempre protegeu seu coração, agora sentia-se desprotegida. "Carlos, você não pode estar falando sério", murmurou Clara, a voz quase estrangulada. E antes que pudesse completar a frase, uma terceira explosão, maior que as anteriores, ressoou e fez os cristais das prateleiras se despedaçar sobre eles como chuva de vidro. Radicalmente, as irmãs perceberam que agora estavam cercadas por incertezas. Quem eram os verdadeiros inimigos? A quem poderiam confiar? Carlos virou-se e começou a correr para a saída, mas Alberto, revigorado pela revelação, gritou: "Vocês não vão a lugar algum." A situação ficou mais tensa. Os grupos estavam em movimento. A loja era um campo de batalha. As trigêmeas olharam umas para as outras, um misto de medo e determinação. Estava claro que o jogo mudara, e elas estavam no centro dele. Sentiram que pela primeira vez suas vidas pegavam um rumo que não estavam preparadas para enfrentar. E enquanto a confusão aumentava ao redor, a única dúvida que pairava no ar era:
Quem mais estaria envolvido nessa teia de traições e segredos que envolviam suas vidas e seu passado? O que mais ainda estava por vir? As perguntas fervilhavam na mente, enquanto a tempestade se aproximava. A tensão estava insuportável. As trigêmeas estavam paradas, os olhares cruzados, enquanto as palavras de Carlos ecoavam em suas mentes. O que mais ele sabia? O que realmente estava acontecendo? Alberto, agora um pouco mais descontrolado, parecia perder a batalha interna. Os invasores se moviam como sombras, prontos para agir a qualquer momento. Vocês não têm tempo para hesitar, gritou o jovem histericamente. Ana, Beatriz e Clara trocaram olhares, o medo transformando o ar em algo pesado. E, no instante em que Carlos se preparava para correr, um movimento súbito fez todos pararem. O barulho da porta se abrindo de forma abrupta fez os corações pararem. Uma figura conhecida apareceu, mas não era qualquer um. Era o avô das trigêmeas, José, um homem que elas achavam estar morto há anos. As irmãs mal podiam acreditar no que viam. Ele tinha os olhos cheios de el poder, uma presença que fazia o ar vibrar. Muito bien, Carlos, você teve coragem de voltar aqui. José disse, con una voz profunda. O tom dela carregaba una mistura de irmandad y desprezo. El choque se espalhou entre os presentes. Carlos parecía indignado. Você me traiu, avó. Sabía de todo y nunca dice una palabra. Cánese. La verdad es mucho más compleja de lo que tú imaginas, rosnó José, avanzando para frente y enfrentando a la multitud. La presencia de él era inmensa. Una muralla que exigía atención. As trigêmeas estaban paralizadas, absorbiendo a reviravolta. Mas Bogó, você morrió. Clara finalmente consiguió dizer, a voz trémula. O olhar de José cravóse nas filhas. Morriendo, eu me tornei parte de algo maior. Eu precisei, para proteger vocês. O pânico aumentava ao passo que os segredos se desenrolavam. Alberto apertou os punhos, o rosto se contorcendo em uma expressão de fúria e traição. Você não deveria estar aqui, José. O que você fez? Você trouxe o caos, ele gritou, sua raiva borbulhando. José ignorou Alberto, focando apenas nas irmãs. Vocês têm que ouvir. O legado de sua família é tudo isso, e eu não posso deixar que o caos tome conta. As reagentes passavam de um extremo ao outro. O que você quer dizer com herança? O que aconteceu com papai? Beatriz, com a voz embargada, sentiu as lágrimas chegando. O silêncio se instalou. José tomou uma respiração profunda. Seu pai não desapareceu por acaso. Ele estava em uma missão para desmantelar uma organização secreta, uma que Alberto estava coordenando. O desespero cresceu. O jogo de poder era mais intenso do que jamais imaginavam. Carlos riu com desprezo, cercado pela confusão. E você acha que isso mudará alguma coisa? Ele não pode ser mais poderoso que tudo isso. José encarou Carlos como se visse um inseto. Você não entende, meu neto. Não se trata de poder, mas de proteger a família. Além, seu pai, ele conspirou. E sua morte foi parte de um plano que envolve todos nós, inclusive você. Carlos hesitou, o olhar traindo a insegurança. O que você está dizendo? Vocês, se referindo às trigêmeas, estão no meio de uma batalha pela verdade. O passado é mais sombrio do que você pode imaginar. A revelação deixou as irmãs em choque. José não tinha apenas voltado, mas trazido consigo verdades enterradas que desmoronaram as fundações de toda a sua vida. Então uma sirene rompeu o ar, cortando a tensão com um grito estridentemente agudo. Foguetes de luzes da polícia piscavam do lado de fora, brilhando como estrelas perdidas em um céu escuro.
A cidade estava prestes a tomar conhecimento de algo que poderia mudar tudo. José, até então confiante, agora parecia preocupado. Precisamos sair, agora. As trigêmeas se entreolharam, o nó na garganta apertando ainda mais. Para onde vamos? Ana gritou. José, com um olhar determinado, respondeu: para um lugar onde vocês podem ficar seguras, longe de tudo isso. Mas será preciso encarar a verdade que será revelada e as escolhas que farão. E ao olhar para a janela, elas viram as silhuetas de homens armados cercando a loja. A situação estava prestes a explodir novamente. Tudo o que sabiam estava prestes a mudar mais uma vez, e a única certeza era que a verdade ainda estava longe de ser revelada. Uma escolha precisava ser feita, e as consequências seriam mais profundas do que podiam imaginar. Agora, a pergunta que pairava no ar: até onde cada um deles iria para preservar a verdade, e o que estavam dispostos a sacrificar nesse caminho? O clima estava pesado, e as palavras de José ainda ecoavam na mente das trigêmeas. Elas estavam paralisadas, cada segundo se arrastando, enquanto a presença de seu avô preenchia a sala com uma nova tensão. As sirenes do lado de fora soavam cada vez mais perto, mas um movimento brusco fez todos virarem a cabeça. A porta da loja se abriu com um estrondo. Um homem entrou, ofegante, mas não era qualquer um. Era Miguel, o melhor amigo do pai delas. Ele sempre usou um sorriso contagiante, mas agora seu rosto mostrava um desespero profundo. Rápido! Eles estão vindo! Agora! Ele gritou, os olhos arregalados. As trigêmeas sentiram um frio na espinha. O que estava acontecendo? Alberto, que parecia já ter perdido o controle, rosnou de raiva ao ver Miguel. Você não deveria estar aqui. Você não sabe o que está em jogo. Neste instante, algo que parecia improvisado, um movimento rápido de Miguel, abalou a estrutura já frágil da situação. Ele sacou uma arma, apontando para Alberto. Eu não quero machucar ninguém, mas preciso da verdade. Precisamos de respostas. O grito dele cortou a tensão como um estilete. Clara ficou ali, sem reação, paralisada pela surpresa. Miguel sempre foi a última pessoa que esperariam estar armado. Beatriz olhou para Ana, que apenas balançou a cabeça, sem saber o que pensar. Você está louco, Miguel. Você não entende o perigo que está criando. Alberto exclamou, mas Miguel manteve a arma firme, a mão tremendo. Eu sei bem mais do que você imagina. O grito ressoou, ecoando nas paredes da loja carregada de segredos. Por que você tem que fazer isso agora? Ana exclamou, a voz carregada de desespero. Esta não é a forma de resolver isso. Mas já era tarde demais. Uma explosão fora da loja fez todos caírem ao chão. A vibração da onda de choque passando tão forte que fez as prateleiras balançarem. Vidros quebraram e gritos ecoaram do lado de fora. O pânico se instalou. Enquanto todos tentavam entender o que havia acontecido, a porta se fechou novamente, desta vez com a pressão do impacto. Miguel estava em uma posição vulnerável. Alberto, agora com um olhar mais sinistro, começou a se aproximar lentamente. Você nunca soube, não é? A verdade do que realmente aconteceu com seu pai? Ele começou, e cada palavra dele parecia um golpe no coração das irmãs. Ana gritou, não o ouça, Miguel. Ele está mentindo. Mas a dúvida começou a infiltrar-se na mente de Miguel, e ele estava hesitando. O que você sabe? Diga-me. Sua voz tremia, misturando medo e raiva. O que Alberto iria revelar era um segredo que poderia mudar tudo novamente.
E foi nesse preciso momento de crescente paranoia que uma nova figura entrou de forma abrupta. Patai, as trigêmeas e Miguel se viraram e o mundo parou. Era Alan, seu pai, mas ele não parecia o mesmo. O olhar dele estava vazio e distante. A dança da luz, realçando as marcas de uma vida difícil. Você não deveria estar aqui, não agora, ele disse, quase sussurrando. Um silêncio profundo tomou conta. Os olhos de Miguel buscaram o apoio das irmãs, mas a própria presença de Alan era uma tempestade. Papai, Clara sussurrou, as palavras escapando como um sopro. Você está vivo? Sim, talvez ou não. O que importa agora é que não posso deixar que vocês se envolvam mais do que já estão. Ele olhou diretamente para Alberto, seus olhos brilhando com uma mistura de amor e raiva. Eu fiz o que fiz para proteger vocês, mas agora as coisas mudaram. Proteger? Você desapareceu, e isso não é proteção. Beatriz gritou, a frustração transbordando. Enquanto palavras pesadas trocavam entre eles, a loja tremeu, como se o próprio espaço estivesse lutando pela verdade. Cada sílaba, uma batida de um tambor em uma guerra silenciosa. O tempo parecia suspenso, uma imagem congelada de desespero e incertezas. Mas a verdadeira reviravolta estava por vir. Alan olhou para as irmãs, seus olhos cheios de dor. Eu fiz um acordo, um pacto com Alberto, e ele não era o único. Muitas vidas estão em jogo. Um arrepio tomou conta das trigêmeas. O mundo delas ruía sob uma camada de traição e alianças sombrias. E enquanto a compreensão do que realmente estava acontecendo começava a traição se entrelaçavam, e na intensidade do momento, uma nova pergunta pulsava no ar. Até onde cada um deles estava disposto a ir para proteger o que restava? O clima estava pesado, e as palavras de José ainda ecoavam na mente das trigêmeas. Elas estavam paralisadas, cada segundo se arrastando enquanto a presença de seu avô preenchia a sala com uma nova tensão. As sirenes do lado de fora soavam cada vez mais perto, mas um movimento brusco fez todos virarem a cabeça. A porta da loja se abriu com um estrondo. Um homem entrou, ofegante, mas não era qualquer um. Era Miguel, o melhor amigo do pai delas. Ele sempre usou um sorriso contagiante, mas agora seu rosto mostrava um desespero profundo. Rápido! Eles estão vindo! Agora! Ele gritou, os olhos arregalados. As trigêmeas sentiram um frio na espinha. O que estava acontecendo? Alberto, que parecia já ter perdido o controle, rosnou de raiva ao ver Miguel. Você não deveria estar aqui. Você não sabe o que está em jogo. Neste instante, algo que parecia improvisado, um movimento rápido de Miguel, abalou a estrutura já frágil da situação. Ele sacou uma arma, apontando para Alberto. Eu não quero machucar ninguém, mas preciso da verdade. Precisamos de respostas. O grito dele cortou a tensão como um estilete. Clara ficou ali, sem reação, paralisada pela surpresa. Miguel sempre foi a última pessoa que esperariam estar armado. Beatriz olhou para Ana, que apenas balançou a cabeça, sem saber o que pensar. Você está louco, Miguel. Você não entende o perigo que está criando. Alberto exclamou, mas Miguel manteve a arma. Sirve, a mão tremendo. Eu sei bem mais do que você imagina. O grito ressoou, ecoando nas paredes da loja carregada de segredos. Por que você tem que fazer isso agora? Ana exclamou, a voz carregada de desespero. Mas já era tarde demais.
Uma explosão, fora da loja, fez todos caírem ao chão. A vibração da onda de choque passando tão forte que fez as prateleiras balançarem. Vidros quebraram e gritos ecoaram do lado de fora. O pânico se instalou. Enquanto todos tentavam entender o que havia acontecido, a porta se fechou novamente, desta vez com a pressão do impacto. Miguel estava em uma posição vulnerável. Alberto, agora com um olhar mais sinistro, começou a se aproximar lentamente. Você nunca soube, não é, a verdade do que realmente aconteceu com seu pai. Ele começou. E cada palavra dele parecia um golpe no coração das irmãs. Ana gritou: "Não o ouça, Miguel! Ele está mentindo!" Mas a dúvida começou a infiltrar-se na mente de Miguel, e ele estava hesitando. "O que você sabe? Diga-me!" Sua voz tremia, misturando medo e raiva. O que Alberto iria revelar era um segredo que poderia mudar tudo novamente. E foi nesse preciso momento de crescente paranoia que uma nova figura entrou de forma abrupta. As trigêmeas e Miguel se viraram, e o mundo parou. Era Alain, seu pai, mas ele não parecia o mesmo. O olhar dele estava vazio e distante, a dança da luz realçando as marcas de uma vida difícil. "Você não deveria estar aqui. Não agora", ele disse, quase sussurrando. Um silêncio profundo tomou conta. Os olhos de Miguel buscaram o apoio das irmãs, mas a própria presença de Alain era uma tempestade. "Papai", Clara sussurrou, as palavras escapando como um sopro. "Você está vivo?" "Sim, talvez, ou não. O que importa agora é que não posso deixar que vocês se envolvam mais do que já estão." Ele olhou diretamente para Alberto, seus olhos brilhando com uma mistura de amor e raiva. "Eu fiz o que fiz para proteger vocês, mas agora as coisas mudaram." "Proteger? Você desapareceu. Isso não é proteção." Beatriz gritou, a frustração transbordando. Enquanto palavras pesadas trocavam entre eles, a loja tremeu, como se o próprio espaço estivesse lutando pela verdade. Cada sílaba, uma batida de um tambor em uma guerra silenciosa. O tempo parecia suspenso, uma imagem congelada de desespero e incertezas. Mas a verdadeira reviravolta estava por vir. Alain olhou para as irmãs, seus olhos cheios de dor. "Eu fiz um acordo, um pacto com Alberto, e ele não era o único. Muitas vidas estão em jogo." Um arrepio tomou conta das trigêmeas. O mundo delas ruía sob uma camada de traição e alianças sombrias. E enquanto a compreensão do que realmente estava acontecendo começava a surgir, a loja, uma vez um refúgio seguro, se transformava no epicentro de um caos sem precedentes. Os olhares de cada um se encontraram. O que seria necessário agora para sobreviver? Quem realmente era seu aliado? Os ecos da verdade e da traição se entrelaçavam, e na intensidade do momento, uma nova pergunta pulsava no ar. Até onde cada um deles iria para preservar a verdade e o que estavam dispostos a sacrificar nesse caminho? O silêncio foi interrompido por um segundo movimento brusco. A porta da loja se estourou e um grupo de homens, armados e impiedosos, invadiu o espaço. O ambiente se transformou em um campo de batalha. Miguel, ainda segurando a arma, tentou se esquivar, mas logo foi cercado. E em questão de segundos, a cena se desenrolou como um pesadelo. Os rostos das irmãs se contorcendo em horror. "É agora ou nunca", gritou José, enquanto tentava manter o grupo em unidade. Mas na confusão, Alain avançou em direção a Alberto, que estava prestes a ser dominado. "Você nunca deveria ter brincado com isso." E num instante, Alain revelou um pequeno dispositivo, algo que se parecia com uma bomba, e pressionou o botão.
As trigêmeas sentiram o chão tremer sob seus pés. O choque das palavras atravessou os corações e tudo explodiu em um clarão de luz e som. E nesse momento, com tudo em chamas ao redor, a verdade finalmente emergiu, transformando a narrativa de um modo inimaginável. Vocês nunca sabiam que sou seu pai e não além. A voz de um homem distante cortou a fumaça. Um novo ator emergindo da escuridão como um fantasma do passado. O olhar deles, um pálido reflexo da dor. E a realidade começou a se desvanecer, enquanto ondas de desespero engolfavam cada um ali. A batalha pela verdade nunca foi tão caótica, e com isso, a única certeza que restou foi que a linha entre o que era real e o que era mentira estava prestes a se desfazer completamente. As chamas dançavam ao redor, iluminando os rostos horrorizados na loja. O tempo se estagnou quando a verdade se desfez em pedaços, revelando segredos que transbordavam para um horizonte de desespero. Os gritos se misturavam ao som do caos, como um eco de tudo o que já foi. Alberto, agora encurralado, estava a um passo de perder tudo. Como você pode fazer isso, pai? Ana gritou, seu coração batendo e descontrolado. A imagem de Alan, seu pai, se distorcia entre lembranças felizes e a realidade devastadora que agora enfrentavam. Ele sempre tinha sido o herói em suas histórias, mas o homem à sua frente era um estranho. Me perdoem, eu fiz isso para tudo. Havia um plano. Miguel interveio, sua voz instável. Alan tinha que se infiltrar, descobrir a verdade sobre Alberto. Mas as coisas saíram do controle. A tensão era palpável. A loja estava prestes a desmoronar e o futuro dela estava em jogo. O que mais vocês esconderam? Beatriz perguntou, a raiva crescendo. Quantas vidas vocês sacrificaram por um segredo maldito? Ela não podia mais suportar. As lágrimas escorriam pelo rosto, enquanto sua coragem tomava forma. As três estavam unidas. Não podiam se dividir agora. No fundo da loja, José, o avô, lançou uma luz de esperança. Essa batalha é apenas o começo. Precisamos nos unir, enfrentar a verdade juntos. As trigêmeas se entreolharam, o que significava afinal se unir, sobrepujar o peso dos segredos. Mas enquanto se esforçavam para formar um plano, os homens armados se aproximavam. O olhar de Alberto enfatizava a urgência da situação. Vocês não sabem o que estão invocando. Isso não pode terminar bem. Foi então que tudo aconteceu em um piscar de olhos. O grupo rival invadiu com violência, mas Miguel não hesitou. Com um impulso de coragem, ele desferiu um golpe no intruso mais próximo. Parem! Não deixem que eles atinjam nossas famílias. O clamor dele ressoou, despertando um espírito de luta entre eles. E naqueles instantes caóticos, a verdade era simples. Eles estavam todos na mesma luta. Enquanto as balas uniam e as paredes tremiam, as trigêmeas se uniram a seus aliados de forma indescritível. Alan, Miguel, José, juntos, enfrentaram o que estava por vir. Com um grito de determinação, Ana se posicionou na frente, segurando a mão da irmã. Não. Vamos deixar isso acabar assim. Precisamos lutar pela nossa verdade. Clara assentiu, e Beatriz respirou fundo, encontrando força nas irmãs. A batalha era feroz, mas havia força na união. A loja que antes era o lar delas, agora se tornava um campo de batalha. Numa dança de luz e sombras, conseguiam repelir os invasores. Cada um deles lutava, não só por suas vidas, mas por um futuro livre de mentiras. O confronto se intensificou. E então, entre gritos e pancadas, algo mudou. Além, vendo sua família em perigo, deu um passo à frente e, com um grito e um movimento de braço, desarmou Alberto,
O peso de décadas de segredos despencou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Com lágrimas nos olhos, Alain virou-se para as filhas. Desculpem-me por tudo. Vou explicar. Prometo que encontrarão a verdade. O tempo se arrastou enquanto elas tentavam processar o que ouviriam. A luta tinha terminado, mas a verdade ainda pairava no ar, como uma sombra perdida. E naquele momento, o que o futuro traria? Um novo começo ou mais segredos? E se você quer saber o que aconteceu a seguir, escreva imediatamente no canal. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para ajudar o algoritmo e garantir que eu possa continuar trazendo essas narrativas incríveis. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Este é o momento para demonstrar seu apoio.